Muita gente pode pirar pelo que eu vou falar agora para vocês, porque eu já fiz um vídeo falando sobre medo e hoje eu vou tocar de novo nesse assunto, nesse ponto, porque é assim, hoje em dia as pessoas estão muito imediatistas, muito TikTok e querem absorver conteúdo em 30 segundos, isso aí não dá. Então eu tenho que ficar fazendo vídeos aí 12, 13 minutos, 8 minutos e do mesmo assunto, às vezes até não batendo no mesmo assunto, mas ampliando o assunto, porque se fizer um vídeo de 30 minutos ninguém assiste, a retenção cai. E assim, as pessoas não têm mais paciência. Isso aí já tudo é programado, estão estragando a humanidade, estragando as pessoas. Acho que pelo menos 2 gerações aí está sendo estragada, emburrecida, vamos falar bem assim, por causa dessa tendência de 30 segundos, short, TikTok, Reels, sabe? Isso é bom sim, é bom para chamar você, para você ver o conteúdo maior em uma outra plataforma, vamos dizer assim. Quando eu era jovem, eu tinha, a gente vai continuar falando um pouco sobre o medo e sobre ganhar dinheiro, é claro, que o assunto é ganhar dinheiro, e reprogramação mental para ganhar dinheiro. Quando eu era jovem, eu tinha uma Kawasaki 1000, não sei quem conheceu, era 1976, a minha Kawasaki era uma Z1000, guidão Tomazelli, aquele que ele ficava lá na bengala e você pegava e dirigia, pilotava ela praticamente com o peito quase encostando no tanque de combustível. E a minha, ela tinha uma bolha de acrílico em cima do painel, e um belo dia, assim, por várias vezes, eu peguei a Kawasaki, voltei na rodovia Presidente Dutra, e eu era jovem, né? Enfiava a cabeça dentro da bolha ali, ó, chegava perto de 200 por hora. Não é que eu não tinha medo, eu era inconsequente na realidade, mas ali era um medo que não existia, eu não tinha medo. Deveria ter medo sim, deveria ter medo de provocar um acidente, machucar outras pessoas, deveria ter medo de eu mesmo me acidentar e morreria com certeza. Se tivesse uma pedrinha no meio do caminho eu morreria, mas o fato é que eu fiz várias vezes, depois eu parei, comecei a pensar, falei não, isso não tá certo, né? Logo nasceu meu primeiro filho, e agora tem que parar com isso. Aí eu fiquei com medo. Esse medo é um medo bom, mas tem um medo ruim, né? Então, esse medo ruim, o que é? Quando você tem medo de alguma coisa, essa coisa tem uma grande tendência a acontecer. Eu já falei em outro vídeo sobre isso daí. Já falei em outro vídeo sobre um valor que eu tinha no investimento e eu não fazia o trabalho mental corretamente do jeito que eu falo tem que fazer e do jeito que tem que ser feito. E acontece que é o seguinte, eu tinha medo de perder aquela importância, era uma importância bem significativa, tá? E passaram os 10 anos, eu perdi. O medo se concretizou. Isso não aconteceu só comigo, isso aí é uma coisa que é histórica. Eu não estou falando isso aí, não veio do nada. Eu não estou falando também de religião, tá? Vou falar agora para vocês. Na Bíblia, a Bíblia para mim é um livro filosófico, tem muitos ensinamentos e ela transcende ao tempo. Eu leio a Bíblia, leio o Alcorão e tudo em busca de condutas que venham fazer com que a minha vida se torne cada vez melhor, que eu venha extrair dali o que realmente importa. Eu não leio a Bíblia com religioso. Se você faz isso, eu respeito, não estou te criticando. Mas na Bíblia tinha um personagem chamado Jó, é uma pessoa que a Bíblia conta, que ele mesmo fala, tem um versículo lá que ele fala assim, tudo o que eu temo me aflige. E realmente ele era um homem bem sucedido na situação financeira dele, a casa, a esposa, filhos e tal, e de repente ele perdeu tudo e ficou doente, foi parar lá num buraco lá cheio de chagas. E então ele mesmo fala, tudo o que eu temo me aflige, mais ou menos isso. Não sei se é assim o versículo. O que eu quero dizer com isso daí? Que
é fato e é real que esse medo é um medo ruim. O medo bom é o medo que te afasta de correr riscos desnecessários, como o caso da moto que eu falei, da motocicleta. Eu era motociclista, não era motoqueiro. Mas, e outros assuntos mais também. Tem gente que, por exemplo, tem uma história quando existiam ainda as Torres Gêmeas. Teve um camarada lá que foi atravessar de uma torre para outra, dizendo que ele não tinha medo de atravessar sem um cabo de segurança. Ele foi atravessar em cima de um cabo de aço. Ele falou que não tinha medo. Isso é uma inconsequência. Ele era um idiota, na verdade. Porque o que aconteceu foi o seguinte: bateu um vento, ele caiu e morreu. Então, a pessoa tem medo que você tem que ter. Agora, tem um medo que você não tem que ter, que é o medo que eu vou falar agora para você. Se você tem medo de perder dinheiro ou de não ganhar, esse é um medo ruim, porque isso fatalmente vai acontecer com você. Você vai perder e você não vai ganhar. O principal ponto que você tem que colocar na tua cabeça é o seguinte: você não tem que se preocupar em perder, você tem que fazer um trabalho. Na realidade é o seguinte: você tem que fazer um trabalho para cada pensamento de medo negativo com relação a dinheiro ou qualquer outra coisa que você dê valor, que você dê que você tenha apreço. Para cada um pensamento negativo, você escreva pelo menos 10 pensamentos positivos, contrário àquele negativo, ou 20, ou 30, quantas vezes for preciso para você gravar no seu subconsciente. Isso já é um exercício, tá? Então você gravar no teu subconsciente o contrário daquilo que está querendo te amedrontar. Eu não fiz isto quando eu perdi a importância significativa de financeira que eu falei para vocês. Eu fazia, mas eu não fazia com intensidade. Eu fazia desacreditando. De certa forma, alguma coisa dentro de mim sabotava a minha vontade de pensar o contrário. Eu queria abençoar a pessoa que administrava aquela quantia. Eu queria, mas só que era muito superficial. Eu não fazia com emoção, eu não fazia com desejo, realmente. E acontece que é o seguinte: quando você não coloca emoção para combater, para contrariar o medo, quando você não coloca a emoção, o desejo mesmo ardente dentro de você, quando você não visualiza o bem contrário ao medo, quando você não visualiza mentalmente mesmo, várias vezes, da forma que eu já ensinei em outros vídeos aí, no estado de relaxamento, numa meditação, várias vezes por dia. Se você não fizer isso, você está fazendo errado, você está fazendo só um pouquinho. Você tem que potencializar isso daí, tá bom? Então, quando você... na realidade é isso que eu já falei, tá? Quando você tiver um pensamento, uma intuição positiva, acredite nela e afaste o medo. Afastar o medo, eu já falei para você como é que você faz. Napoleão Hill, ele fala bem assim, ó: fuja de palpiteiros, porque geralmente quando você tem uma boa ideia, principalmente no que se refere a ganhar dinheiro, você vai falar para qualquer pessoa que não seja que não tenha a mesma frequência tua relacionada àquele assunto de ganhar dinheiro, aquele negócio. A pessoa é palpiteira, ela vai te contrariar e vai colocar medo em você. Então você tem que fugir. Napoleão Hill já fala que palpite é o produto mais barato que existe. Então fuja de palpiteiro. Isso é diferente de você, lógico. Dizem não, é real, é fato, que duas mentes que pensam iguais têm mais força do que uma mente que pensa sozinha. Para isso existe um conceito chamado mastermind. Isso é diferente de palpiteiros. Então é bom que você, quando você tiver um plano, uma ideia, uma consciência de riqueza se formando na tua mente, que vai fazer você, tudo começa com uma ideia, com um pensamento. Aí depois isso a gente vai explicar em outro vídeo, tá? Quando você tiver essa ideia, você procurar pessoas que tenham mais resultado que você, que entendam mais do que você sobre esse assunto, e procure se acercar dessas pessoas, mesmo que sejam mentores invisíveis,
como é meu caso, eu faço muito isso. Eu fecho os olhos, eu medito, eu me encontro com Napoleon Hill, eu me encontro com Bob Proctor, eu me encontro com Neville Goddard, eu me encontro com pessoas que estão ainda entre nós, eu me encontro com os olhos fechados, fazendo essas visualizações. Sempre coloco uma música de fundo suave para relaxar, para eu poder extrair deles, porque a energia deles ainda está aí, o pensamento deles ainda está aí, tudo é energia. E eu extraio deles o melhor sobre aquele assunto que é ganhar dinheiro. Então, como eu falei, você ouça a tua voz interior. O que é a voz interior? A voz interior pode ser Deus falando dentro de você. Deus que eu falo porque muitas pessoas acham que eu tô falar Deus, você está falando de religião. Não, Deus para mim é o universo, é a natureza, é o todo. Então pode ser essa intuição, pode ser a voz de Deus, tá? Então usa o Mastermind, faça os exercícios de reprogramação do subconsciente que eu falei para você aí, de se cada pensamento de medo que vier, você combata ele com 10, 20 ou 30 pensamentos positivos, contrário ao medo. Como eu falei, isso já aconteceu comigo, eu não fiz com a intensidade que eu deveria fazer e eu perdi. Agora eu vou falar para vocês um assunto, tem gente que vai falar assim, já quer vender alguma coisa. Não, pera, eu nunca vendi nada para vocês. Eu vou falar agora, vou fazer um convite. Aí abaixo na descrição do vídeo tem um link de um treinamento que a gente tem, chama High Mindset. E esse treinamento, o objetivo dele, ele tem 2 objetivos. O primeiro objetivo é trabalhar você, para você obter uma alta performance no que você for fazer, em qualquer área da sua vida. Como nós estamos falando de dinheiro aqui, o que você vai pegar desse treinamento no primeiro bloco é pegar as ferramentas que estão nesse primeiro bloco e aplicar no sentido de você potencializar a possibilidade de você ganhar dinheiro, a certeza de você ganhar dinheiro mais rápido. Você vai potencializar com essas ferramentas essa possibilidade. Tá bom? E a segunda parte já se trata exatamente de reprogramação mental com ferramentas, mudanças de paradigmas para você ganhar dinheiro. Ali já é especificamente para ganhar dinheiro. No final do bloco 1, você vai encontrar, não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, de repente já o treinamento está completo. Já estará completo. Mas no final no começo do bloco 2 tem um vídeo de apresentação e ali tem a programação do restante do treinamento, dos assuntos. Você pode consultar. Eu recomendo para você, não pule nem o bloco 1 e nem aula nenhuma do bloco 2, porque é isso que vai fazer a diferença para você. Outra coisa, entra no link, não se preocupe, o valor é um valor, eu vou dizer, pelo o preço, o valor é infinitamente difícil de calcular, mas o preço é praticamente simbólico. Você pode até parcelar em 12 vezes e com garantia de 7 dias. O risco é todo meu, o risco não é teu, o risco é todo meu. Se você achar que não é para você, você pode pedir estorno, pode pagar por cartão, boleto, eu não tenho certeza se está liberado já o boleto lá, preciso ver com o pessoal do financeiro, com a equipe. Então é o seguinte, como eu falei, se você achar que não é para você, pode pedir estorno, ninguém vai te perguntar por quê, ninguém vai te enrolar, ninguém vai fazer nada, vai ser estornado e acabou, beleza? Então vai lá, visita, entra lá na página, leia, veja, entra no treinamento, faz lá o que tem que fazer e veja se é para você, se faz sentido para você. Vai, faz o treinamento, faz tudo que tiver que fazer ali, exercícios, anote, pega um caderno para cada bloco e faça isto. É um convite que eu estou fazendo para você. Tem mais links aí abaixo para você entrar na nossa comunidade. E outro detalhe, se você está chegando agora, inscreva-se no canal, venha aprender com a gente, compartilhe, ative o sininho para você receber as notificações dos vídeos, dê o seu like e comente aí abaixo o que você está achando dos vídeos, o que você achou. Verifique os outros vídeos, maratone o canal, tem vídeos bons e vídeos mais ou menos, eu sou bem sincero em dizer,
Nem todos os vídeos são para todo mundo, né? Tem gente que de todos os perfis assistindo. Então faça isso, tá bom? É uma videoaula de 15 minutos. Para muita gente, eu tenho certeza que muita gente se saiu. Perdeu. Porque para muita gente isso aqui já é uma eternidade. É o pessoal dos 30 segundos. Eu tenho certeza que você não é um desses. Por isso que eu falo para você. Seja bem-vindo. Vai lá no link do High Mindset, que é o primeiro link da descrição do vídeo. Faz o que você tem que fazer. Dê o primeiro passo. Toma a decisão. Eu tô contigo. Tô aqui para te ajudar. Um beijo no coração e até a próxima aula.